Olá, bem-vindos! É sempre muito bom ter você aqui. Mas antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você que está aí nos assistindo e ainda não está inscrito. Clique aqui embaixo e faça parte do nosso canal. E se você gostar da nossa aula de hoje, comente, compartilhe bastante com seus amigos e nos ajude a divulgar ainda mais o nosso canal. Que tal aprender a fazer esse lindo estojo floral para o Dia das Mães? Então vamos agora ver ou rever a minha participação na Super Live da Tech Label. Olá! Boa noite! Bem-vindos a mais uma Super Live da Tech Label. E vamos então mostrar as nossas peças de hoje. Gente, essas fofuras de estojo. Estojo que pode ser uma toalete, né? Também para mamãe, né? Que cabe bem direitinho aqui as coisinhas de toalete. Também pode ser para colocar, dependendo do celular, cabe até o celular dentro, né? Muito fácil de fazer, gente. Aqui tem 2 modelinhos em 2 tons. Então essa ideia, essas que eu estou mostrando, essa criação foi feita pensando nas crianças, tá? Para elas fazerem para as mamães. Então ela já tem uma ideia de que elas façam. Então, para facilitar, ela tem umas marcações, umas perfurações que vocês podem fazer ou não, tá? Vai ter os moldes, vai ter a posição dos lugarzinhos para vocês furarem mesmo com um furadorzinho, aqueles furadorzinhos de couro. Mas também, se vocês não quiserem, vocês podem fazer com agulha normal. Nós vamos trabalhar com 2 tipos de agulha. A agulha de metal normal e a agulha plástica. A agulha plástica é ideal para você dar para as crianças, tá? É muito legal, mas você sabe que eu comecei a fazer e agora eu gosto mais de fazer com essa de plástico e com a de metal, para ser sincera. Ela é mais leve, ela é mais fácil de passar. Quem se experimentar vai gostar também. Eu deixo essa de metal só para fazer o acabamento. E aí eu mostro para vocês como vai ser esse acabamento, bem rapidinho. Então, essa ideia, como eu fiz a princípio, como eu disse, para as crianças, essa partezinha toda aqui elas vão fazer, costurar numa boa. E aqui a gente dá para as crianças as peçazinhas cortadas, as flores, os círculos bem coloridos, e elas escolhem. E elas mesmas montam aqui na colagem. Aí é na cola de silicone líquida, tá? E aqui na parte das lantejoulas, das miçangas para decoração, aí eu uso a cola universal. Mas aqui nós vamos trabalhar hoje com o termocolante definitivo. Vocês vão ver que vai dar uma outra textura. Vai dar uma textura de estamparia. Vai ficar muito legal. Vocês vão ver ao longo do processo também, que é uma técnica muito legal para se fazer, tá? Então eu vou aqui separar aqui de ladinho um pouquinho e eu vou então repassar para vocês a ideia dos moldes, tá? Então nós vamos ter aqui um quadrado, um pouquinho de retângulo de 20 centímetros e meio por 19. Vocês vejam que tem o gabarito das furações, tá? E percebam que tem 2 espaços, eles estão aqui maiores.
Esses dois espaços é a curva, tá? É essa curva aqui. Para a gente acertar essa curva no ponto, a gente vai deixar esse espaço a mais do ponto caseado. E eu faço ponto caseado porque ele, com a linha que eu vou mostrar para vocês que a gente vai trabalhar, ele fica parecendo um pontinho de crochê, tá? Então fica muito delicado. Da mesma maneira, nós temos aqui a partezinha das laterais da alça e a parte do zíper, tá? A parte do zíper, você veja que fica essa parte aqui vazada, que é para a colocação do zíper. E depois nós temos os moldes das flores. Então elas estão separadas por tamanho, da mesma maneira que o círculo dos miolos, que a gente faz os detalhes. Então, primeiro, como eu disse, a ideia inicial era para trabalhar com as crianças. Por conta disso, eu já fiz essa montagem aqui específica para as crianças de colagem, tá? Para crianças maiores de 10 anos, a gente usa a cola universal. Mas para menores de 10 anos, eu aconselho vocês entregarem para elas já pronto, com o zíper, tá? Então nós temos aqui um zíper de 18 centímetros, na cor vermelha que eu estou usando primeiro. O feltro é o vermelho Noel, que eu estou usando. Então nós vamos medir aqui e veja que passa um pouco. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir um pouquinho, que é para deixar a parte da furação vazio. Então eu venho com a tesoura, recorto de um lado e do outro. Por que a gente faz isso primeiro? Porque assim, até a gente terminar todo o processo de colagem e costura das laterais, ele já secou, para depois a gente fazer o fechamento na parte superior com zíper. Então a gente colocamos aqui. Eu aconselho sempre a descentralizar, procurar centralizar, e vamos fazer aos poucos, para não sair muito do lugar. Então eu levanto aqui, venho com a cola universal e venho aqui aplicando bem na lateral, procurando colocar uma certa quantidade, mas não muita, tá? Que é para não vazar na hora que a gente for dar aquela acertadinha no zíper. Deixar ela correr um pouquinho mais. Aqui na parte superior também. Não é um processo difícil para as crianças, é só mais por ser uma cola um pouco mais forte. A gente aconselha a ser para crianças um pouco maiores, mas para vocês, tudo bem, vocês podem fazer numa boa. Eu uso a universal porque ela fica muito firme. Você pode abrir e fechar o zíper numa boa, que ela fixa muito bem. Mas quem quiser aproveitar, quiser, em vez de fazer colado, quiser fazer costurado, com pesponto ou mesmo na máquina, à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Nós colamos. E assim a gente vai fazer até aqui o finalzinho. Eu vou deixar aqui de lado. Depois eu já tenho ele pronto. Só pra gente adiantar, só para mostrar o processo, tá? É muito fácil, sem problema nenhum. Aí nós temos as nossas flores, né? As nossas bases. E nós vamos começar a trabalhar com o termocolante definitivo. Eu já vou aproveitar, já vou colocar a minha tabuinha, que nós vamos trabalhar agora com o ferro. Então eu vou utilizar como exemplo a
amarelo. Então eu tenho aqui o nosso amarelo cítrico, e temos aqui o nosso molde. Então aqui nós vamos trabalhar com o termocolante definitivo. Então, para caso quem esteja assistindo ainda não conheça, ele tem essa partezinha mais fosca e a partezinha mais brilhosa, que é onde tem o filme termocolante. Então a gente costuma dizer que a gente pega a caneta aqui numa boa. O bom dele, desse ter nessa... Oi, Josete, boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Aí nós temos então os moldes das flores. O bom é que a gente pode colocar por cima e ir copiando, tá? A gente pode pegar aqui, por exemplo, eu vou trabalhar aqui com 2,5, com 3, círculo de 3 e 2,5. Aqui eu posso copiar, ou eu posso vir com uma reguinha circular e já fazer. A gente tendo essas reguinhas, já facilita também bastante, né? Aí nós fazemos, completamos e já vamos fazer. O bom por quê que nós podemos copiar? Porque não há necessidade de inverter os moldes, né? Então a gente pode simplesmente ir copiando. Vamos copiar só essas 3 partes aqui, que é a partezinha que eu vou usar o amarelo como exemplo. Então eu venho aqui com calma, vou tirar aqui e cortar um pouquinho de margem e vamos fazer a primeira aplicação, que é aderir ao feltro. Então aqui eu coloco essa partezinha com o risco, aí eu viro, vou aproveitar aqui a posição do feltro, eu venho agora com o ferrinho a seco entre lã, algodão, e eu vou colocar de 8 a 10 segundos para a gente fazer a aplicação. Então é bem simplesinho, o começo é básico, de 8 a 10 segundos, bem rapidinho, só para fazer a primeira fixação. Eu vou tirar aqui o excesso, que enquanto isso ele esfria um pouco. O que ele vai fazer? Além dele colocar o filme termocolante no feltro, ele também vai fazer o que? Ele vai deixar o risco para nós recortarmos, tá? Deixa eu esfriar um pouquinho. Enquanto esfria um pouquinho, eu vou mostrar aqui para as meninas que chegaram agora a peça de hoje, que são esses estojinhos florais, que eu até falei que é uma boa ideia de lembrancinha para o Dia das Mães, que as próprias crianças podem fazer. É um modelo que é feito para crianças a partir de 10 anos, tá? Que elas podem fazer, confeccionar numa boa, montando. E a parte do zíper, eu vou mostrar aqui, ele foi aplicado com a cola universal. E por justamente para usar a cola universal, quando for dar para crianças, principalmente menores de 10, 12 anos, vocês entreguem para eles já com o zíper, tá? Ou zíper colado, ou zíper costurado, tá bom? Se não, deixa para eles fazerem mesmo, que eles fazem numa boa. E aqui cabe, então, como eu disse, pode colocar a parte de colocar celular, lápis, caneta, aquelas coisas simples que, né, do dia a dia que a mamãe possa usar. Aqui tem alcinha que pode prender no mosquetão, até com a chave ou na própria mochila. Ou então mesmo para toalete. Tem um tamanho bem legal. Deixa eu deixar aqui de ladinho. Então, continuando. Eu falei que nós temos os moldes, né? Os moldes aqui que nós riscamos, fizemos a primeira parte. Enquanto eu vou cortar aqui, meninas,
Eu vou pedir para vocês compartilharem, chamem as suas amigas, para elas conhecerem mais esse processo maravilhoso com os produtos da Teclable. É muito legal. A gente recorta. Pronto, a partir do momento que a gente recortou, a gente vai começar a fazer a aplicação. Essa parte aqui eu já tenho elas recortadas, tá? Eu vou mostrar então a base para vocês terem uma noção. Então nós temos aqui recortado a base que eu falei para vocês que vocês vão ter os moldes a partir do final da nossa live. O que eu vou fazer primeiro, antes da gente começar a montagem? Como eu estou usando nesse processo o termocolante definitivo, nós vamos fazer toda a decoração primeiro, antes de começar a costurar, a fazer a montagem. Então lembra para vocês que eu falei para vocês que há um espacinho, 2 espaços aqui e aqui, que são maiores, que é para justamente fazer a parte da viradinha, né, essa partezinha da virada da bolsinha. Então aqui vai ser o nosso limite para a gente fazer o nosso trabalho de afixação. Então eu vou vir aqui com as flores e vou começar sempre de baixo para cima, ou seja, do maior para o menor. Então eu vou primeiro pegar a flor maior. Aqui eu começo mais ou menos aqui pela minha mão. A gente centraliza, certo? Aí nós temos os círculos. Aí no caso da formação que eu fiz. Nessa cor, tem que lembrar de tirar o papel protetor. Nós fazemos a montagem inicial. Não, esse aqui eu fiz mais para o lado. O azul que eu fiz no centro. Vamos lá. Aí a gente vai montando a gosto. A criançada, então, se você deixar na mão da criançada, elas mesmas fazem a variação delas, tá? Elas adoram criar. Falou em colagem, é com elas mesmas. Elas adoram. Então, nós vamos aqui, separamos, né? Tudo direitinho. Agora a gente vem com papel protetor, mesmo ferrinho a seco, com temperatura algodão. Nós vamos colocar para fixação definitiva de 48 a 50 segundos, tá? É bem rapidinho. O primeiro a gente conta realmente esse tempo. Do segundo para frente, a gente pode ir indo para metade do tempo. Por quê? Porque a gente vai pondo um sobre o outro, o calor vai pegando, né, em todas as partes. Então, aqui eu fiz a primeira fixação. Essa, como eu disse, eu posso ser um pouco mais longa, porque é a inicial. Daí para frente, a gente só vai fazendo a montagem da sequência. Como eu disse, os moldes estão todos com todos os tamanhos, tá? Não se preocupem. Vocês podem, as cores que eu coloquei é sugestão, vocês podem aproveitar os retalhos que vocês têm. Pode ver que vocês podem trabalhar e reaproveitar muito os retalhos de feltro. Vamos aqui para a segunda. Aqui eu já posso ir a metade do tempo. E assim eu vou fazendo subsequência até terminar toda a formação da flor e depois eu venho para o miolo da flor. Alguma dúvida até agora, meninas? Podem perguntar. Vocês gostam dessas ideias para passar para as crianças também? Me informem aqui. Eu mostro bastante aula, principalmente para adolescente. Eu gosto de fazer essas partes práticas. Então, como eu estava dizendo, esses trabalhos que você coloca a criançada
para trabalhar com as mãos, as artes manuais, é muito bom. Hoje em dia é muito necessário que eles retornem essas atividades que a gente, pelo menos no meu tempo, a gente fazia desde a aula, né? Na escola nós tínhamos todo esse trabalho, as artes manuais, né? Ou era aula de belas artes, ou era aula de educação artística, seja como for, a gente trabalhava as mãos e a mente também, a concentração. Vejam, aí vocês vão fazendo a escolha e vocês posicionando em camadas e alternando as cores e os tamanhos em escala de maior para menor, ele dá uma ideia de 3D muito legal. Essa partezinha aqui eu já terminei, agora eu vou me concentrar aqui no centro. Eu vou fazer a última camada da flor, aí eu já venho com as cores para o miolo. E é uma ideia que, se você for pegar para trabalhar ele em escala, em linha de montagem, também é muito legal. Você faz primeiro todos os recortes e depois você só vai fazendo a colagem. E agora eu já comecei o círculo, então eu vou fazer também da mesma maneira, do maior para o menor. A gente só precisa ter cuidado e lembrar de tirar o papel protetor. Não sei vocês, mas de vez em quando eu colo. Eu vejo não coloco, é porque eu não tirei o papel de baixo. Você vai ver com a linha que a gente vai trabalhar, elas trabalham muito bem com aquela agulha plástica, também é uma beleza. Mais uma penúltima. E na última é que nós vamos aumentar um pouquinho mais o tempo, que é para poder o calor terminar de fixar alguma partezinha e faltar. Então eu fiz a combinação dessa aqui vermelha. Aqui no caso eu esqueci de falar, gente. Eu estou usando como base o Santaflex resinado, tá? Que é o novo feltro da Santa Fé. Ele é mais encorpado, tá? Ele é meio que engomadinho. Ele é fino como o feltro, mas ele tem uma boa estrutura para você montar, olha, para você modelar. Principalmente fazer bolsas assim, estojinhos, é muito legal. Mas para quem não tiver em mãos, você faz o dublado. A cor aqui desse feltro feltro Santaflex resinado é vermelho coleira. No feltro você encontra o mesmo tom como vermelho coleira, só muda a referência, mas já tá, eu descrevi lá na lista de materiais, tá? Então aqui você faz normalmente, como eu disse, você pode fazer furadinho ou pode aproveitar a marcação para fazer como um gabarito, você marca com a canetinha fantasminha, para você poder fazer os pontinhos todos contados, principalmente nessa partezinha aqui da curva, você já deixar o espacinho certo e para também sair os pontos todos iguaizinhos, né? Mas se você quiser usar e trabalhar com a agulha mais grossa, você costura também numa boa, tá? Ele não é duro para agulha, você pode trabalhar com ela numa boa. Então aqui eu terminei essa partezinha aqui de ferro. Deixa eu só desligar meu ferro. Pode usar assim ferro de solda para fazer os furinhos. Você procura só regular a ponta mais ou menos no tamanho que tá aqui de furação, para ficar um trabalho mais delicado. Não faz um furo muito grosso, que aí não fica muito legal. Que apesar de a nossa linha que nós vamos usar ser um pouquinho mais grossa, se ele ficar muito largão, ele não vai ficar um trabalho bonito, tá? Desse tamanho ele acaba preenchendo e fica realmente parecendo um pontinho de crochê.
E quem não tem, aquele furadorzinho de couro, parece um preguinho também, ó. Funciona muito bem. Então aqui nós vamos agora, fizemos essa partezinha, então veja que depois dele aplicado, ele incorpora, né? Ele fica com uma densidade diferente do colado, que é o que eu falo para fazer com os menores, de nada, minha linda, com os menores de 10 anos, que aí para não trabalhar com o termocolante, você trabalha com eles recortado e eles colam com a cola de silicone líquida, tá? Eles vão fazendo a montagem, fica um relevo diferente, mas aqui ele fica incorporado parecendo uma estampa. Aí nós temos aqui a parte da lateral e nós vamos usar a linha Duna, tá? Eu estou usando no vermelho, ele é o 9245, tá? Eugeleia. Ele é um vermelho mesclado. No azul, que nós vamos finalizar, eu vou finalizar com um azul. Aí nós vamos trabalhar com esse aqui, que é o amuleto, 9172. Tá? Ele é uma textura muito legal, ele não é muito grossão, tá? Ele não é muito grossão, mas ele também não é muito fino. Então dá uma textura bem legal para a gente trabalhar. Aí eu venho, bom, no caso aqui, estou usando a agulha plástica. A gente corta um tamanho, aqui tem mais ou menos 1,10 m, 1,20 m. É sempre bom deixar um pouquinho a mais. Às vezes a pessoa deixa os pontos mais largos, outros pontos mais curvos. Então, como que nós vamos começar? Nós vamos começar com a lateral aqui, olha, nós vamos juntar um com o outro, alinhando sempre pela furação. Peraí, deixa eu tirar a tábua aqui para facilitar. Então aqui nós vamos colocar na parte de baixo do feltro. Aqui eu estou usando o mesmo vermelho Noel que foi feito a partezinha do zíper. Venho e eu vou deixar uma parte, tá? Uns 3 dedos mais ou menos da linha de sobra aqui por baixo. Vai ser para a gente fazer o acabamento no final, tá? A gente deixa dele aqui, segura um pouco, que é para ele não fugir. Vamos passar aqui e vamos fazer como se a gente faz todo o início de ponto caseado. A gente passa 2 vezes na argola para formar esse nozinho aqui, esse nozinho inicial, tá? Daí para frente nós vamos trabalhar como se fosse o ponto caseado normal. Formou a argola, puxou sem apertar, formou a argola, puxou sem apertar. E aí nós vamos fazendo até ele bater no último ponto antes da curva. Aí nós vamos fazendo essa volta todinha aqui. Eu vou aproveitar então enquanto eu estou costurando aqui e vou falar, mas pedindo mais uma vez para vocês compartilharem, para que mais gente possa ver conhecer mais essa ideiazinha super legal. Essa ideia que você pode aproveitar a base para várias datas do ano. Depois você vai alterando só a parte de decoração, né, da frente, o dele todo. E falar dos produtos da Teclable, né, que nós temos as 2 variedades maravilhosas, que é o termocolante definitivo e a entretela dupla face. E eu falo mesmo com orgulho desses materiais, porque ela foi minha primeira parceira. E essa minha parceria, gente, esse ano fez 15 anos. Veja que legal, né? A gente só fica tanto tempo juntos quando tá tudo bom, né? Quando tudo é legal e
e tem essa reciprocidade dos dois lados, né? Um bom material de boa qualidade, né? Então a gente fica muito feliz em continuar com essa parceria. É sempre bom esse retorno de vocês. Então veja que ficou esse espaço aqui. Agora, o que esse espaço a gente vai fazer? Nós vamos aproveitar para fazer a curvinha e vamos pegar e vamos encaixar no primeiro ponto depois dessa curva, tá? Só que esse ponto aqui, nós vamos fazer ele meio larguinho. O segredinho tá aqui, tá? Tecla tudo melhor mesmo, obrigada. Nós vamos fazer o ponto um pouco, deixar ele um pouco mais frouxo. Já vou explicar por quê. Aí nós vamos deixar ele mais soltinho aqui, pra gente encaixar no próximo. Aí nós vamos fazer mais 2 pontos até a gente ajustar. Assim facilita pra gente acertar na curva. Olha. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos já modelar. A partir do momento que a gente vai modelar, aí sim eu venho ajustando o ponto. Olha que ele estava largo, né? Aí eu venho e já dou aquela apertadinha, que aí ele já põe essa pontinha aqui pra dentro, dou aquela apertadinha, aí eu venho no próximo, já acerto de novo e depois eu acerto. Daí pra frente eu já vou com o ponto normal. Vamos continuar aqui. Só quero fazer mais essa partezinha. Mas eu falo, pode adquirir, viu? Qualquer coisa tem o site aí da Teclable com todos os locais para você adquirir, e pode adquirir os produtos deles, vale a pena. Você não vai se arrepender, não. A gente começa a usar, a gente não deixa, não. Muito bom mesmo. É um material que você fixa bem. Você pode trabalhar em cima que a agulha não fica aquela agulha meio com cola, fica sequinha, não solta realmente. Pode usar bastante que não solta. Eu indico mesmo, eu indico com todo prazer, porque é um material que eu trabalho, como eu disse, há 15 anos e só tem evoluído ao longo desses anos. Então aqui a gente voltou para a curva, deixou ele meio folgadinho de novo, tá? Aí eu faço mais 2 pontos e daqui para frente, aí depois daqui, aí sim eu venho e ajusto para ele apertar um pouquinho mais. Olha, puxo aqui, puxo aqui, puxo aqui, e aí eu vou finalizar até o final. Só que eu vou fazer mais para a gente ganhar mais um tempinho, porque adiantar um pouco mais. Daqui para frente eu vou terminar até aqui o finzinho, tá? E dar aquele pontinho. O que nós vamos fazer aqui para dar acabamento? Lembra que eu falei para vocês para deixar esse daqui, esses aqui de sobra? Vai sobrar tanto aqui quanto aqui. Aí o que nós vamos fazer para dar o acabamento? Nós vamos pegar, passar por essa agulha mais grossa, mas a de metal, porque ela tem essa parte de abertura menor, mais estreita. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos embutir. Olha, nós vamos embutir aqui nesses pontos internos. Eu venho com a parte de trás, olha, eu venho de ré, passo por dentro de pelo menos 3 pontos, olha, encaixo aqui e eu vou empurrar. Empurrei, aqui eu já solto a linha. Soltei a linha, a agulha a gente passa numa boa. Agora sim eu venho com a tesoura e vou cortar esse excesso, tá? Então você vai ter todo esse trabalho com o acabamento perfeito, ok? Então nós vamos fazer essa parte de um lado, do outro. E agora nós vamos passar para a sequência pro azul.
O azul eu já finalizei. As duas partezinhas aqui, olha, de um lado e do outro. Tá? De um lado e do outro. Finalizei. Então, os dois já estão com o acabamento já todo cortadinho por dentro. Esse aqui, eu estou usando o Santaflex resinado por azul noite. Aqui, eu estou usando o feltro azul anil. E a mesma coisa eu usei aqui na partezinha do zíper, eu usei o feltro azul anil. Por que eu usei esse tom aqui? Porque existe o feltro azul noite, que é como eu disse, se você não tiver o Santaflex, você faz dublagem com o feltro azul noite. Para dar uma partezinha assim de destaque maior nos trabalhos de lateral e de zíper, tá? Dá uma clareada e ajusta bem com a clareada da nossa linha de crochê da Duna, que é mesclado. Tá? Então ele dá um acabamento legal. Eu achei que ele todo no azul noite ele fica muito escuro, não aparece muito o trabalho. Na minha preferência, eu preferi fazer assim. Então aqui eu venho com o fio. Aqui a gente tem que procurar, gente, trabalhar com fio só, para evitar emendas. Então aqui tem mais ou menos 2,5 metros, tá? Principalmente quando vocês forem dar para as crianças, vocês dão sempre o tamanho certo, para mais de preferência, que é para não ter problema com emenda, que aí para ensinar a emenda para eles já complica, já demanda tempo, e a gente sabe que criançada toda junta, o nosso tempo é curto. Então a gente tem que deixar tudo o mais prático possível. Então aqui, olha, a mesma coisa. O início, eu deixo esse finzinho aqui de sobra, no primeiro ponto. Faço aquele pontinho com nó no começo e venho seguindo até aqui. Na parte da lateral, eu vou colocar essa alça. Essa alça, vocês veem que tem 2 furinhos, nós vamos colocar no meio. E vamos encaixar esses 2 furinhos aqui no centro desse aqui. Então, quando chegamos aqui, nós vamos fazer a curva, tá? E mais um ponto no ponto caseado. Daqui para frente, nós vamos fazer ponto atrás. Então, já fiz um pedaço, venho aqui mais de novo. Fecho, pego aqui. Enxergar aqui escuro, mas vou sair aqui de frente de novo. Saiu aqui eu já volto a fazer o ponto caseado. E aqui já tá bem preso. Passo 2 vezes. Sempre bom passar 2 vezes, que é para prender o ponto ali no trançar. Aqui a gente vai pegar. Vamos pegar o ponto de um lado para o outro. Aqui é o bico, para fazer o bico. Fazer a lateral. A partir daqui a gente já volta para o nosso ponto caseado normal. Aí é tranquilo. Nós vamos fazer todinha essa volta. Fazer só mais um pedaço e depois a explicação final já dá para fazer na peça pronta. Aí vocês veem, quando vocês começarem a fazer assim, ainda com essa agulhinha aqui, meninas, vocês vão adorar. A gente não sente o que tá fazendo, quando já acabou, já tá querendo fazer mais. Por isso que eu falo, a criançada vai gostar, elas adoram. Tanto é que tem vários trabalhos agora já prontos assim, né, pra criançada montar. É um kitzinho que a criançada vai adorar. Somente para fazer com a mamãe. Vou fazer mais esse aqui. Aqui. Então nós vamos terminar até aqui a volta.
Vamos encaixar a ponta. Dá para fazer o pesponto, sim. Só que eu acho firme fica. Não é questão de não ficar firme, ele fica firme. Mas eu, pelo meu gosto, aí depende, pelo meu gosto, eu gosto do caseado porque ele justamente fica parecendo pontinho de crochê. Acho que é porque eu sou uma que não sei fazer crochê, então eu acho delicado. Gosto de fazer. Mas se você quiser tentar fazer o caseado ou o pesponto, pode tentar fazer, não tem problema nenhum, não. É questão de gosto. Questão de gosto e também que eu acho que o ponto caseado, para ensinar para as crianças, em questão de coordenação visomotora, principalmente de foco de atenção, ele utiliza mais, né, a atenção da criançada do que o ponto pesponto. E eles acabam fazendo assim meio que... E aqui não, aqui eles têm que prestar atenção na curva, se errou um ponto eles têm que desmanchar, entendeu? E eles têm que caprichar mais para ficar bonitinho. Eu acho que a gente consegue prender mais a atenção deles com o caseado do que com o pesponto. Mas em termos de acabamento final, é questão de gosto, tá? Então aqui a gente faz a volta. Vamos encaixar lá dentro e vamos deixar as duas pontas. Essa vai juntar com o final daquela. Então nós vamos abrir o zíper. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. A gente abre o zíper e nós vamos juntar as duas pontas, fazer um nó e cortar. Então ele fica aqui sem sobra de fio nenhum. E o acabamento, olha, fica direitinho. Tá? Então aqui terminou essa partezinha aqui. Aí para dar um acabamento final, nós vamos usar, no caso aqui eu estou usando uma miçanga que tem strass, tá? Mas você pode usar um chatum também. Eu vou colocar esse, dar um chatumzinho e espalhar em volta para a criançada colar. Aí vai a gosto. A gente pegar, tá? Para você fazer um detalhe a mais. Só que esses detalhes vocês usem a cola universal, tá? Esse azul é lindo, né? Esse azul noite também é muito legal. Eu acho que ele fica também muito assim, combina com tudo, né? Eu achei esses dois tons o que mais agrada em termos de usar combinação com roupas, né? De look. Eu acho que os dois estão bem legais. E assim, deixa eu deixar os dois juntos aqui. Vocês vejam a diferença. Não tem muita diferença de um de outro. Só tem questão de que um fica com mais relevo, porque ele está solto. E esse, ele fica mais como se fosse uma estamparia. Tá? Então, uma ideia que vocês podem usar também, até mesmo como outra ideia de montagem, ou até mesmo com as crianças, é trabalhar ela inteira. Você pode pôr mais variações, ou colocar mais bolas e fazer com uma estampa inteira dos dois lados, sabe? Você vai jogando, você dá para as crianças lá e elas vão montando só uma sobre a outra. Essa já está igualzinha. Vou pegar uma maior. Aqui você pode ir montando e deixar eles pegarem e aproveitarem as peças aqui e montando, sabe? Deixar elas fazerem a estampa por toda. Também fica bem legal. Ela vai ficar trabalhada dos dois lados, né? Vai ficar uma estamparia só. Também é uma ideia, gente. Solta a criançada com as peças prontas que eles adoram. Ai, pronto, então, minhas lindas. O que vocês acharam? Gostaram? E aí, gostaram, gente? Eu acho que ficou bem legal, né? As duas ideias ficaram bem bacanas, bem legal.
como eu disse, vocês podem fazer para vocês venderem, darem como sugestão de lembrancinha. Aqui no caso, nós estamos falando do Dia das Mães, gente, mas depois tem os professores. Esse mesmo modelo vocês podem fazer para lembrancinha para os professores, né? Pegar encomenda. Então é uma ideia que você pode trabalhar direto o ano inteiro. Eu acho que é esse o propósito, né? A gente poder criar para vocês poderem trabalhar o ano inteiro. Ah, que bom que vocês adoraram as cores. Ah, Sheila, que bom que você adorou as cores. Já vou fazer, gente, eu quero ver, hein? Põe aí para mim ver. É gostoso, eu vou falar para vocês. Essa técnica, vocês usarem ele já com marcações de furo e essa agulha plástica, vocês vão adorar trabalhar. Vocês sentem, ó, vai vendo a novela, vai vendo o jornal, nem sente tempo passar. Quando você vê, já montaram um monte dessas bolsinhas. E a mesma coisa para quem gosta de trabalhar com criança em sala de aula, gente. Vocês vão ver como eles fazem. Eu faço workshop com as crianças, né? Principalmente aqui na época de setembro, que eu faço Arte Mundi aqui em Santos. São 10 dias, eu dou 2 aulas por dia. E eu sempre faço umas peças assim para as crianças fazerem. E elas fazem, penso que não, elas terminam mais rápido que os adultos. E eles gostam, eles capricham, eles têm paciência, eles não se apertam, perguntam. Se qualquer coisa, levantam a mão e perguntam. E depois, na hora de tirar a foto com a peça pronta, gente, é um amor. Eu adoro ver a alegria, o brilho dos olhinhos dele que tá com a peça pronta. Então, isso que é gostoso, né? Gente, que bom que vocês gostaram. Obrigado pela presença. Agradeço a presença de todos vocês. E não só pela presença, como o carinho de sempre. E aguardo vocês na próxima live da Teclabel aqui na página do Facebook. Tá bom? Aguardo vocês e até lá. Boa noite, bom descanso. Tchau. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima quinta. Até lá!